Olá pessoal, boa noite. Como vocês sabem, né, eu sou jornalista de formação, eu cursei a universidade e na minha época o currículo ele era muito amplo, né, ele abordava tudo. Hoje em dia o jornalismo ele é muito mais segmentado. Na minha época, como era uma carreira ainda assim recentemente oficializada, então a gente era obrigado a estudar um pouco de tudo, né? E eu queria abordar um assunto muito interessante hoje, que seria. Peraí, tem que pegar aqui. É, o, ah, Seria o pêndulo. Desculpe, obrigado. Desculpe o amadorismo, mas é no quarto da minha casa, quarentena. É o pêndulo político. Como é que uma situação, ela, em um momento, ela se torna uma coisa e meses depois ela se vira outra, né? E isso tem muito a ver com os movimentos sociais. Geralmente, quando uma minoria ela conquista uma vitória pequena, existia um número que estava confortável com a situação e ele se incomoda com aquela mudança, que é a famosa maioria silenciosa. Até então, enquanto não me incomoda, tá tudo bem. A partir do momento que aquilo me incomoda, aí vira um problema. E todos nós somos assim. Não vamos simplesmente radicalizar, dizer essa direita, essa esquerda, não. Mas é toda vez que uma minoria ela conquista um espaço, ela vai eventualmente incomodar uma parte da população. Por exemplo, na minha geração, uma namorada hoje de 21 anos, 22 anos, de morar com um namorado, era impensável. Eu sou de uma geração em que a mãe desquitada e prostituta era no mesmo nível. Tipo, um amiguinho na escola, ó, não fala com ele não que a mãe dele é desquitada. E eu me lembro que eu sou da época, se uma moça transasse com o namorado, ela se perdia. Imagine hoje, né? Então, olha como é que os valores eles mudam. E toda vez que você tem uma pequena parcela, uma minoria, que conquista um determinado direito, você vai ter uma maioria que estava silenciosa e que ela vai se sentir insegura. Até então isso não podia, agora pode. E isso é basicamente o que está acontecendo. Então, o pêndulo político, ideológico, ele vai disso. Ele não acontece no vácuo. Ele não acontece no acaso. Todas as vezes que você tem uma minoria que conquista um espaço, por exemplo, a questão um casal que mora numa casa e que a esposa adquire o marido os direitos de casal, né? Que é me fugiu agora o termo. Vou lembrar depois. E a mesma coisa, um fato de 2 homens, 2 mulheres serem oficialmente casados, o fato de 2 gays adotarem uma criança, né? Vai incomodar. Porque você vai ter uma parcela da população que até então isso não era um tema. E agora passou a ser. Então, aí essa maioria silenciosa, ela vai tentar reverter isso. Porque isso incomoda. Porque isso vai contra o sistema que ela estava acostumada a vida inteira. Essa legitimidade, ela é posta em jogo. Peraí, como você define família? O que é família hoje? Né? Aquele casal diferente, ou é a família tradicional brasileira, que a gente sabe muito bem que não é bem tradicional. Mas quando você tem um pequeno grupo avançando direitos, você vai incomodar. E vice-versa. Então,
As pessoas me falam muito isso, me perguntam, poxa, Léo, você como lida com comunicação, você lida com tantas coisas, né? Porque eu acho assim, quando eu me formei jornalista, eu encarei como um sacerdócio. Eu escuto todo mundo. Então, fala, porque o Léo agora está defendendo causa gay, o Léo está defendendo... Não, não. A natureza humana é muito mais ampla que isso. Não vamos botar, tentar esconder o que está debaixo do tapete, tentar... Não, não. Eu procuro escutar todo mundo. Agora, uma coisa que eu percebi realmente é que o pêndulo, ele vai conforme as mudanças. Então, se você tem uma classe que conquistam ação e reação, é físico. Eu não inventei a roda. É físico. Então, quando você tem uma pequena classe que conquista alguma coisa, vai haver uma reação do outro lado. E vice-versa. Só isso. Então, quando você tem um conservador, uma classe conservadora que conquista algo, vai haver uma reação do outro lado. E quando você tem um outro lado que conquista alguma coisa, vai haver uma reação do outro lado também, que se sente incomodados. Mas é assim que a democracia funciona. É assim que as conquistas são feitas, porque nós somos múltiplos, nós somos variados, nós somos complexos. E é assim que a humanidade funciona. Tá bom? Obrigado aí pela atenção e boa noite.